pressupostos não científicos, de resto, e a prova de que são não científicos, de que é possível não acreditar neles e continuar fazendo ciência, né? Ou se a ciência necessariamente tem que se vestir, digamos, com os trajes usados pelo Galileu, naquela época, né? Ou pelo Newton, né? Ou mesmo pelo Einstein, né? E a prova que não está é que a gente está vendo que as ciências estão cada vez mais... não é preciso ser moderno para ser científico, no sentido... não é que isso possa ser... Então é preciso ser selvagem? Não, não é preciso ser selvagem, né? Mas não é preciso ser moderno. Na verdade, talvez seja preciso não ser moderno para fazer uma ciência contemporânea, né? É preciso você estar disposto a admitir, digamos, admitir pressupostos que qualquer cientista do século XIX pularia na garganta de um cientista moderno se dissesse as coisas que ele diz, sei lá, em várias áreas, não só na subnatureza, no mundo subnatural da mecânica quântica, onde, como a gente sabe, tudo pode acontecer, né? Que a gente não vai entender mesmo. Isso que eu quero dizer. Né? Nós leigos, os meros mortais que raciocinam com tijolos em vez de com funções de onda, né? A questão dos povos que teriam uma imaginação relacional e que com isso eles estariam, digamos, pré-adaptados, digamos assim, a um determinado tipo de compreensão ontológica que seria convergente com essas ideias que eu estou... É isso? É isso, mais ou menos? Aham. Certo. Não sei se entendi a pergunta, porque algo me diz que é uma pergunta difícil, mas sim. A resposta é sim. Eu acho que existem, entendeu? Eu acho que existem... supondo que eu tenha entendido, eu diria sim, né? De que eu acho que há eu acho que houve alguma... Na verdade, quer dizer, se a gente acredita na termodinâmica, como é o meu caso, eu acho que não há ganho sem perda. E eu acho que eu acho que o rumo escolhido pela civilização ocidental desde cedo envolveu uma multiplicação, como é que eu vou chamar, absolutamente monumental de certas potências humanas, né? Potências do fazer humano, mas evidentemente isso foi feito também com o custo de certas simplificações absolutamente radicais em outros domínios, né? Quer dizer, foi preciso, em suma, uma quantidade de violências, em todos os sentidos da palavra, para poder produzir um determinado tipo de funcionamento do intelecto no estilo ocidental, que deu no que deu, né? Deu no que deu nos dois sentidos, deu no que deu no bom sentido e deu no que deu no mau sentido. A pergunta que a gente sempre faz é se é preciso, não tanto se era preciso, mas se ainda é preciso pagar o preço que se pagou para se ter o que se tem, né? Eu acho que para começar. Não dá para fazer... Eu acho que não existe... Eu, por exemplo, bom, enfim, isso é uma questão de foro íntimo, complicada e tal. Eu acho que o que talvez vai ter que se definir não é se a gente pode fazer o que continua fazendo sem pagar esse preço, porque isso é ilusão. Nós temos que definir se a gente vai continuar querendo o que quer. E não se pode fazer isso mais barato, ou se vocês quiserem, de maneira sustentável, né? É isso que eu estou me referindo. Eu acho que não. Eu acho que tem que tomar vergonha na cara e dizer assim, não dá, nós vamos ter que, entendeu, fazer uma coisa que nunca fizemos, que como é que chama? Voltar para trás do ponto de vista da curva de aspirações, demandas, etc. E aí, talvez aquela coisa das violências que nós fizemos para liberar as potências que nós liberamos, talvez nós tenhamos que mudar as potências, porque se continuar quisermos seguir nessa linha, nesse tipo de exploração, desse tipo de potência, só pagando aquele preço. Em outras palavras, se você vive num universo todo relacional, digamos assim, como um universo indígena, digamos assim também, dali não vai sair o novo, como é que chama? Space Shuttle aí. Disso não sai. Agora, a gente pode decidir que o Space Shuttle não está com nada. E de que
preço é muito alto para pagar para fazer isso e que, em suma, que dane-se o Space Shuttle, digamos assim. Mas será que todo mundo está afim de fazer isso? Questão. O pacto ocidental, né, aquela famosa, tem uma expressão em inglês que é from Plato to NATO, para descrever a cultura europeia, de Platão à OTAN. Né? From Plato to NATO é o tamanho em suma, do que a gente está falando quando fala o Ocidente. Bom, quando eu falo em Ocidente, eu estou falando de from Plato to NATO. Né? Tudo isso que aconteceu entre Atenas no século V e o pacto da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? Pode ser que acabou lá mesmo. E que agora, em suma, né, mudou, e nós temos que ver quais são as outras potências que continuam sendo, que estão ainda podendo ser usadas, porque algumas já não podem mais. Né? O modelo energia per capita como uma ambição, aumentar a quantidade disponível de energia per capita como uma ambição metafísica última da humanidade, digamos assim, que seria uma definição da sociedade ocidental depois da Revolução Industrial, ou talvez antes, a partir da modernidade, da era moderna com a ciência, é um modelo que realmente não dá mais pé. Né? Não dá para aumentar a energia per capita. E depois é o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui não vai acontecer, não vale nada, porque daqui a uns 50 anos a China vai invadir tudo, nós estamos fritos. E acho bom começarmos a aprender chinês. O FMG está sendo pioneiro e ofereceu um curso de chinês. De tupi não vale a pena mais. Não. Ou melhor, nunca se sabe. Né? Tem uma pergunta do Chico Marinho, da Escola de Belas Artes. A imaginação é o lugar de qualquer matiz ou matriz de pensamento. É o vir a ser da ciência, arte ou filosofia. Entretanto, a ciência oficial renega a sua origem ontogenética fundamentada na imaginação. Há esperança, fora dos limites transdisciplinares, para a imaginação na academia? Como pode a ciência recusar o papel de descoberta pela imaginação como método desterritorializante? Não sei. Eu não sei, eu acho que eu me sinto mal em, como é que chama? Como é que eu vou dizer? Falar mal da chamada ciência oficial. Eu acho isso perigoso, porque é o mesmo problema. Eu uma vez estava conversando com um colega meu que é biólogo, e ele histérico com o criacionismo, porque no estado do Rio, sobretudo, o governo estadual introduziu o ensino religioso nas escolas estaduais. E por ensino religioso entenda-se aula ministrada por evangélicos, voltada especificamente no modelo americano, para a disseminação das doutrinas criacionistas. E ele estava, evidentemente, soltando fogo pelas ventas, dizendo que era um absurdo, e não sei o que e tal. Claro que é um absurdo. Mas eu fiquei pensando assim, o diabo do criacionismo, o problema do criacionismo é que vai nos acabar obrigando a gente a acreditar no darwinismo. E que nunca foi um objeto de crença. Não era para ser um objeto de crença, né? No sentido em que o criacionismo é um objeto de crença. Ou seja, eles podem acabar acuando os cientistas, entre os quais eu me incluo, a ter que adotar uma posição religiosa em relação à sua própria atividade. E aí eles ganharam, porque vai ficar uma guerra de religião entre duas teorias religiosas. E não podemos aceitar isso. Isso é exatamente aceitar a guerra no campo do inimigo, literalmente, né? Aí ele falou assim, mas eu acredito no darwinismo. Eu falei, é? Eu não. Eu não acredito. Eu acho que é uma teoria, é a única que eu posso usar, mas não é a que eu... Porque, quer dizer que eu acredito? O que quer dizer isso? Só que a gente só acredita em criacionismo. Né? Em darwinismo não pode acreditar, não é o mesmo tipo de objeto. E, entretanto, esse é o perigo que está acontecendo. Então, a mesma coisa com a ciência oficial. Eu tenho medo de falar mal da ciência oficial, porque fica parecendo que a gente é a favor de... Eu não sou a favor da ciência alternativa. Eu sou a favor da ciência... como se diz, da nova ciência, né? Uma ciência que seja, como é que eu vou dizer, que esteja desobstruída de uma série de toda uma herança ideológica ou mítica, ou seja lá como quiserem chamar, não uso mito porque eu gosto de mito, mas de toda uma herança ideológica que se vê cada vez mais desnecessária, né? E que inclusive infletiu essa ciência para lados becos sem saída, para questões pouco interessantes, assim por diante. Mas eu acho que a ciência é